espírito imundo sai de uma pessoa, va por lugares áridos, vai por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. procurando descanso sem encontrar. Entonces dice, Então diz: volveré a la casa de donde salí. voltarei para a casa de onde saí. Cuando llega, E quando chega, la encuentra desocupada, a encontra desocupada, barrida varrida y arreglada. e em ordem. Luego Logo, va y trae 7 espíritus peores que él, vai e traz consigo outros 7 piores espíritus, entran y viven allí. entram e vivem ali. Así que el estado postrero de aquella persona Então o estado final daquele homem resulta peor que el primero. torna-se pior do que o primeiro. Así le pasará también a esta generación de malvados. Assim acontecerá a esta geração perversa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quantos dizem amém a isso? Solamente escuché un amén. Vamos a entender lo que quiere decir la palabra con estos versículos. Vamos entender o que diz a palavra com esses versículos. La palabra nos dice en el versículo 44, A palavra nos diz no capítulo 44. cuando llega, Quando chega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. encontra desocupada, varrida e em ordem. Cuando nosotros llegamos a una casa limpia y organizada, Quando nós chegamos a uma casa limpa e organizada, creemos que eso es suficiente. cremos que é o suficiente. ¿Cuántos pueden decirme que está bien tener una casa limpia y organizada? Quantos poderiam me dizer que está tudo bem ter uma casa limpa e organizada? Pero para los que saben lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, Mas para os que sabem que está acontecendo na Venezuela, si su casa está limpia y organizada, se sua casa está limpa e organizada, pero está vacía, mas está vazia, hay un peligro. há um perigo. Cualquier persona pudiera entrar y quitarle esa casa Qualquer pessoa poderia entrar e tirar essa casa de porque você, está vacía. porque está vazia. ¿Qué les quiero decir con esto? O que eu quero dizer com isso? Muchos pensamos de la misma forma sobre nuestra vida espiritual. Muitos pensam da mesma forma da vida espiritual. La palabra dice que Jesús limpia nuestros corazones. A palavra diz que Jesus limpa os nossos Jesús corações. nos hace libres, Jesus nos faz livres, nos aleja del pecado. nos afasta do pecado. Pero si nosotros no ocupamos nuestra vida espiritual, Mas se nós não ocupamos nossa vida espiritual, el enemigo volverá. o inimigo voltará. Y lo dice la palabra: E diz a palavra: volveré a la casa de donde salí. voltarei para a casa de onde Entonces saí. volverá al mismo lugar del que Jesús te libertó. Então voltará ao mesmo lugar de onde Jesus o libertou. Te presentará la misma oportunidad de pecar. Representará a mesma oportunidade de pecado. Y a pesar de que tu casa está limpia y que tú eres libre, E apesar de estar limpo e ser livre, como estás vacío, como está vazio, cualquier cosa te puede llenar. qualquer coisa pode lhe encher. La palabra dice A palavra diz que Jesús dice: que Jesus disse: aquel que beba de esta agua aquele que beber deste no cálice tendrá más sed. não terá mais sede. Pero en el original, Mas no original, la palabra dice: a palavra diz: aquel que beba de esta agua aquele que beber desta água será saciado. será saciado. Y es totalmente diferente. E é totalmente diferente. Porque yo pudiera no tener sed, Porque eu poderia não ter sede, pero me tomo una Coca-Cola. mas eu tomo uma coca. Porque la Coca-Cola Porque a coca no se rechaza. não se rejeita. A pesar de que yo no tengo sed, Apesar de não ter sede, yo me tomo una Coca-Cola. eu tomo uma coca. Pero si yo estoy saciado, Mas se eu estou saciado, significa que yo no necesito nada. significa que eu não preciso de nada. Entonces cuando yo estoy saciado, Então quando eu estou saciado, no hay nada que yo pueda tomar. não há nada que eu possa tomar. Entonces si el agua de Jesús es lo que me sacia, Então se a água de Jesus é o que me sacia, lo que sea que el enemigo traiga a mi vida, o que eu sei que o inimigo trouxer para minha vida, yo no lo voy a tomar. eu não vou tomar. Porque yo estoy saciado. Porque eu estou saciado. Yo estoy completo. Eu estou completo. Yo no necesito más Eu nada. não preciso de mais nada. Hay un gran mito en la vida cristiana. É um grande mito na vida cristã. Muchos dicen: Muitos dizem: no, yo no tomo más não, eu não tomo mais. porque Jesús dice que no se tiene que hacer. Eu não bebo mais porque Jesus disse que eu não posso fazer. Yo no fumo más Eu não fumo mais porque eso está mal. porque isso é mal. No se trata de eso. Não se trata Se disso. trata de que yo no tomo ni fumo más Trata-se de que eu não bebo nem fumo mais porque yo no necesito hacerlo. porque eu não preciso fazer. Yo puedo hacerlo porque Jesús me hizo libre. Eu posso fazer porque Jesus me fez livre. Pero yo en mi libertad Mas eu, na minha liberdade, decido no hacerlo decido não fazer porque no lo necesito. porque eu não necessito. Y eso solamente lo va a entender E somente entenderá aquel que bebe de esa agua, aquele que tomar dessa água, no aquel que es libre, não aquele que é livre, aquel que toma de esa agua. aquele que beber Porque dessa son água. cosas totalmente diferentes. Porque são coisas totalmente diferentes. Olvidamos Esquecemos
que el evangelio, más que una transformación exterior, que o evangelho, mais do que uma transformação exterior, es una transformación interior. é uma transformação interior. Entonces muchos piensan Então muitos pensam que con ser salvos es suficiente. que com ser salvos é o suficiente. Yo acepté a Jesús en mi corazón Aceitei Jesus no meu coração y eso es e suficiente. é o suficiente. Yo no necesito nada más. Eu não preciso mais nada. Mentira del diablo. Tira do diabo. Porque usted puede ser salvo, Porque você pode ser salvo, ser libre, ser livre. pero si usted no se ocupa, Mas se você não se ocupa, el enemigo lo va a ocupar. o inimigo vai lhe ocupar. El evangelio O evangelho no se trata de lo que las personas pueden ver en não se nosotros, trata daquilo que as pessoas podem ver em nós, sino de lo que nosotros podemos dar y de lo que somos. mas o que podemos dar e o que somos. Cristo quiere cambiar nuestro ser y no nuestra apariencia. Cristo quer mudar o nosso ser e não nossa aparência. Se trata de lo que tenemos dentro. Trata-se do que temos dentro. Se trata de lo que somos, de nuestro carácter, Se trata do que somos, do nosso caráter, de nuestra actitud. das nossas atitudes. Es un cambio radical É uma mudança radical producido produzido por un Jesús que sacia, por um Jesus que sacia, que completa. que completa. Jesús te liberta Jesus te liberta y te vacía e te esvazia del mundo do mundo para que una nueva realidad se manifieste en ti. para que uma nova realidade seja manifesta em ti. No se trata, nuestra vida espiritual no se trata, Nossa vida espiritual não se trata, nuestro camino en Jesús no se trata nosso caminhar em Jesus não se trata de lo que dejamos de hacer. do que deixamos de fazer. Yo fumaba, no fumo más. Eu fumava, agora eu não fumo mais. Yo mentía, no miento más. Eu mentia, agora eu não minto No se mais. trata de eso. Não se trata disso. Ese es el comienzo de nuestro camino. Esse é o começo do nosso caminho. Pero nuestro caminar en Mas o Jesús nosso caminhar em Jesus se trata de lo que hacemos a partir de Él, se trata do que fazemos a partir dele, de lo que Jesús puede producir do que Jesus pode produzir dentro de nosotros dentro de nós y a partir de nosotros. e a partir de nós. No predicamos sobre lo que Pablo hacía antes de conocer a Jesús. Não pregamos aquilo que Paulo fazia antes de conhecer a Jesus. Lo mencionamos, O mencionamos. pero la prédica sobre Pablo Mas a pregação sobre Paulo se trata de lo que Pablo hizo después de conocer a se Jesús. trata daquilo que ele fez depois de conhecer a Jesus. Todos conocemos personas que en algún momento estuvieron aquí, Todos conhecemos pessoas que em algum momento estiveram aqui. personas que en algún momento fueron cristianas, Pessoas que em algum momento foram cristãs, que venían a la iglesia, que vinham à que igreja, tenían una rutina religiosa que tal tinham vez, uma rotina religiosa pero en talvez. algún punto Mas em algum momento esa rutina se rompió essa rotina se quebrou y dejaron de venir a la e iglesia, deixaram de vir à igreja, dejaron de seguir a Jesús. deixaram de seguir a Jesus. ¿Por qué pasa esto? Por que acontece isso? Porque no están ocupados. Porque não estão ocupados. Si nuestro espíritu no está ocupado acercándose a Jesús, Se o nosso espírito não está ocupado a nos aproximar a Jesus, el enemigo se ocupará o inimigo se ocupará de acercarnos a Él. de nos aproximar a Ele. Todo va a partir Tudo vai a partir de una decisión nuestra, de uma decisão nossa, de un caminar nuestro. de um caminhar nosso. Necesitamos entender Precisamos entender que la salvación es un punto, que a salvação é um ponto, la comunión es otro punto totalmente diferente. a comunhão é um ponto totalmente diferente. Si no hay comunión, no hay ocupación. Se não há comunhão, não há ocupação. Si la casa está Se desocupada, a casa está desocupada, versículo 44, versículo 44, volveré a la casa de donde salí. voltarei para a casa E de quando onde saí, chega, e quando cheguei, La encuentra desocupada. a encontrarei desocupada. Hay personas que están viviendo una rutina religiosa, Há pessoas que estão vivendo uma rotina religiosa, viviendo de domingo en domingo. vivendo de domingo em domingo. Si tu vida espiritual depende del Se domingo, tua vida espiritual depende dos domingos, hay 6 días há 6 dias en los que tu casa está desocupada. em que a tua casa está desocupada. Y si el enemigo va a visitar, E se o inimigo vai lhe visitar, la encontrará organizada y vacía. a encontrará organizada e vazia. Si no hacemos que Jesús viva en nuestros Se corazones, queremos que Jesus viva em nossos corações, si no hacemos que realmente Jesús sea nuestra vida, que seja realmente a nossa vida, entonces el enemigo tendrá libre acceso então o inimigo terá livre acesso para entrar y él hacer morada.
para entrar e Ele fazer morada. Hay personas que no están conquistando lo que Dios prometió Há pessoas que não estão conquistando o que Deus prometeu, porque no están siguiendo el camino que Dios marcó. porque não estão seguindo o caminho que Deus marcou. Fueron salvos, Foram salvos, son libres, são livres, pero no están siguiendo el camino que Jesús dejó. mas não estão seguindo o caminho que Jesus deixou. Dios nos hizo libres, Deus nos fez livres, pero además de libres, mas além de livres, necesitamos ocuparnos. precisamos nos ocupar. Un corazón limpio Coração limpo debe llenarse de la pureza de Dios, deve encher-se da pureza de Deus, porque limpieza porque limpeza no es pureza. não é pureza. Lo comentaba en la mañana. Eu comentava pela manhã, Cuando estuvimos allá en Boston, quando estivemos lá em Boston, al menos en la ciudad en donde estábamos, pelo menos na cidade onde estávamos, el agua a água del grifo da torneira es limpia, é limpa, pero no es pura. mas não é pura. Usted la puede usar para limpiar los platos, Você pode usar para lavar os pratos, para bañarse, para tomar banho, pero no la puede beber, mas não pode tomar, porque no es pura. porque não é pura. Está limpia, Está limpa, pero no es pura. mas não é pura. Se trata exactamente de eso. Se trata exatamente disso. Hay personas que están limpias, Há pessoas que estão limpas, pero no están puras, mas não estão puras. porque la pureza de Dios, Porque a pureza de Deus, la santidad de a Dios, santidade de solo Deus, viene a partir de una relación con Dios. só se tem a partir de uma relação com Deus. Entonces allí la palabra nos dice, Então, e a palavra nos diz: sin santidad sem santidade, nadie ninguém verá al Señor. verá a Deus. Entonces, si no entendemos la importancia de purificarnos, Então, se não entendemos a importância de nos purificar, de de santificarnos santificarmos y de ocuparnos, e de ocuparnos, no vamos a avanzar en nuestro caminar en não Jesús. iremos avançar o nosso caminhar em Jesus. Estaremos tal vez como el pueblo de Israel, Estaremos talvez como o povo de Israel, 40 años 40 anos, dando vueltas, dando voltas, pero no vamos a avanzar, mas não iremos avançar, porque el avance porque o avançar solamente viene somente si vem estamos caminando se estamos caminhando en el camino no caminho que Dios dejó. que Deus nos deu. Moverse Mover-se no es avanzar, não é avançar, es moverse. é mover-se. Es por eso que hay personas que se frustran É por isso que há pessoas que se frustram y dicen, oye, pasan las semanas, e dizem: olha, passa as semanas, pasan los días passam dias y yo siento que no avanzo, e eu sinto que não avanço, porque te estás moviendo, porque está se movendo, pero no avanzando, mas não avançando, porque estás siguiendo un camino porque estão seguindo um caminho que no fue el camino que Jesús marcó. que não foi o caminho que Jesus marcou. Te estás ocupando, Está se ocupando, pero no te estás ocupando con Jesús. mas não está se ocupando com Jesus. Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 48. versículo 48. La palabra dice lo siguiente. A palavra diz o seguinte: Versículo 48. Ustedes son testigos de esas cosas. vocês são testemunhas dessas coisas. Versículo 49. Versículo 49. Ahora voy a enviarles Agora eu os envio lo que he prometido a promessa mi Padre. do meu Pai, Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. ¿Cuántos pueden entender lo que significa o lo que quiere decir la palabra revestidos? Quantos entendem o significado da palavra revestidos? Cuando la palabra dice revestidos, Quando a palavra diz revestidos, significa que la persona ya está vestida significa que a pessoa já está vestida y le colocan otra ropa encima. e se colocado outra roupa em cima. Doy el mismo ejemplo de la mañana. O mesmo exemplo da manhã, Estuvimos allá en Boston estivemos lá em Boston y fuimos al centro de la ciudad. e fomos no centro da cidade. Yo Eu fui con un suéter, fui com um casaco, un suéter suéter y una chaqueta encima. e uma jaqueta em cima. Nuestro padre Nosso pai solamente fue con la chaqueta. somente foi com a jaqueta. Yo estaba bien, Eu estava bem, guantes, com luvas, con un gorrito com um gorrinho y estaba revestido. e estava revestido. Nuestro padre Nosso pai no estaba revestido não estava revestido y me decía, hijo, e me dizia: filho, el frío o frio traspasa la chaqueta. traz paz a jaqueta. Es algo impresionante, É algo impressionante, porque el problema del frío de Boston porque o problema do frio de Boston no es tanto la temperatura. não é tanto a La temperatura. temperatura es muy baja, A temperatura é muito baixa, 5 grados. 5 graus. Es como Manaus al mediodía. É como Manaus, meio-dia. El problema de Boston O problema de Boston es el viento. é o vento. Hay mucho viento. Tem muito vento. Entonces tenemos un clima de 5 Então grados temos um clima de 5 graus con un viento com um vento que parece un ventilador en tu cara. que parece um ventilador na tua cara. Entonces el frío te quema. Então o frio te queima. Es algo impresionante. É algo impressionante. Y nuestro padre decía, E o nosso pai dizia: el frío parece que traspasa la chaqueta. o frio parece que passa a jaqueta. La
chaqueta no sirve para nada. A jaqueta não serve para nada. Porque no estaba revestido, él solamente estaba vestido. Porque ele não estava revestido, somente vestido. De la misma forma, Da mesma forma, nuestra vida espiritual. nossa vida espiritual. La salvación es una vestidura. A salvação é uma revestidura. Es una vestidura. É uma vestidura. Pero cuando nosotros tenemos una comunión con Jesús, Mas quando temos uma comunhão com Jesus, cuando tenemos una relación con quando Jesús, temos uma relação com Jesus, cuando nos ocupamos en Jesús, quando nos ocupamos em Jesus, somos revestidos. somos revestidos. Entonces, si el frío Então, se o frio o los ataques del enemigo ou os ataques do inimigo quieren venir a nuestra vida, querem vir à nossa vida, no nos pueden afectar não podem nos afetar, porque estamos revestidos. porque estamos revestidos. Si usted cree que solamente ser salvo es Se suficiente, você crê que somente ser salvo é o suficiente, la vida le va a enseñar que no es suficiente. a vida vai lhe ensinar que não é. Porque la palabra dice, Porque a palavra diz: en este mundo tendréis nesse aflicciones, mundo tereis aflições, pero confía, mas confia, porque yo ya vencí al mundo. porque eu venci ao mundo. Entonces, si Jesús venció al mundo Então, se Jesus venceu ao mundo y Jesús está conmigo, e Jesus está comigo, entonces las aflicciones no me pueden afectar. então as aflições não podem me afetar. Pero si Jesús no está conmigo, Mas se Jesus não está comigo, a pesar de ser libre, apesar de ser livre, las aflicciones me van a afectar. as aflições vão me afetar. Por eso es que usted ve cristianos, Por isso que você vê cristãos, creyentes, crentes, que vienen a la que iglesia, vêm à igreja, pero viven sufriendo. mas vivem sofrendo. Usted le pregunta, hermano, Você pergunta: irmão, ¿cómo usted está? como você está? Y responden, E ele responde: en la lucha. na luta. La palabra dice A palavra diz que Jesús peleará por nosotros. que Jesus aparecerá por nós. Entonces, ¿cómo que tú estás en la lucha? Então, como que você está na luta? ¿Quién te dijo que tienes que luchar tú? Quem lhe disse que é você quem deve lutar? Si tú te ocupas en Se Jesús, você se ocupa em Jesus, Jesús lucha por ti. Jesus luta por ti. Si no te ocupas en Jesús, Se não se ocupa em Jesus, estarás enfrentando naturalmente, estará enfrentando naturalmente, esperando cosechas sobrenaturales. esperando colheitas sobrenaturais. Y no va a pasar. E não vai acontecer. Es lógica É matemática. lógica matemática. ¿Cuántos están entendiendo? Quantos estão entendendo? El revestimiento O revestimento quiere decir que ya está vestido, quer dizer que já está vestido, pero tendrá una nueva vestimenta encima. mas terá uma nova vestimenta por cima. Primero Jesús nos viste con la salvación. Primeiro, Jesus nos veste com a salvação. Luego nos pide Logo nos pede que nos mantengamos en Jerusalén, que nos mantenhamos em en Jerusalém, comunión con Él, em comunhão com Ele, hasta que seamos revestidos até que sejamos revestidos del poder de lo alto. pelo poder do alto. En Hechos capítulo 2, Em Atos capítulo 2, la palabra va a decir, a palavra diz: hasta que descienda sobre ustedes até que desça sobre vocês el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Entonces entiendo Então se entende que este revestimiento que Jesús menciona que esse revestimento que Jesus menciona se trata del Espíritu se Santo. trata do Espírito Santo. Pero el Espíritu Santo solo vendrá a mi vida Mas o Espírito Santo somente virá à minha vida cuando yo me conecto con el Padre. quando eu me conecto com o Pai. Cuando yo comienzo a vivir y a caminar Quando eu começo a viver e caminhar por fe. por fé. Solamente al recibir el revestimiento del que Jesús habló, Somente em receber o revestimento que Jesus falou, podremos, número uno, poderemos, número 1, vivir las promesas de Dios, viver as promessas de Deus, experimentar sus bendiciones, experimentar suas bênçãos, conocer nuestro propósito. conhecer o nosso propósito. No levante su mano, Não levante sua mão. pero yo le pregunto a Mas ustedes, eu pergunto a vocês: ¿cuántos de ustedes quantos de vocês conocen su propósito? conhecem seus propósitos? ¿Cuántos saben qué es lo que Dios quiere hacer a través de ustedes? Quantos sabem aquilo que Jesus quer fazer através de vocês? Me lo preguntaron mucho en Boston. Me perguntaram muito em Boston. ¿Cómo puedo yo conocer mi propósito? Como eu posso conhecer o meu propósito? Yo le digo a usted, E eu digo a você: yo no conocía mi propósito. eu não conhecia o meu propósito. Yo simplemente me relacioné con Jesús Eu simplesmente me relacionei com Jesus y Jesús me va llevando. e Jesus vai me levando. Y en el caminar en E Jesús, no caminhar em Jesus, yo comienzo a entender eu começo a entender cuál es mi propósito. qual é o meu propósito. Porque Jesús me va a preparar Porque Jesus vai me preparar y me va a e encaminar vai me encaminhar en dirección em direção a mi propósito. ao meu propósito. Pero si yo no estoy conectado con Jesús, Mas se eu não estou conectado com Jesus, yo puedo estar caminando a cualquier lugar eu posso estar caminhando a qualquer lugar que no es el propósito de Jesús. que não é o propósito de Jesus. Como dice nuestro hermano Samuel, Como disse o Samuel, para aquel que no tiene un destino, para aquele que não tem um destino, cualquier autobús sirve. qualquer ônibus serve. Si usted no sabe para dónde va, Se você não sabe para onde vai, se puede montar en el 450 pode entrar no 450
que no necesita ni agarrarse de las barandas, que não precisa nem segurar nas alcinhas, que está tan lleno, que está tão cheio. es imposible que usted se caiga en ese autobús. É impossível cair nesse ônibus. Pero todas las personas que están en ese autobús Mas todas as pessoas que estão nesse ônibus tienen un destino, têm um destino. saben para dónde van, Sabe para onde vão. sea su trabajo, Se é o seu sea trabalho, su casa, se é sea a sua su casa, escuela, se é a sua escola. saben para dónde van. Sabem para onde vão. Le pregunto yo a usted, E eu pergunto a vocês: ¿usted sabe para dónde va? você sabe para onde vai? Punto número 4, cumplir nuestro propósito. Ponto número 4, cumprir o nosso propósito. Solamente después de conocer el propósito, Somente depois de conhecer o propósito, yo puedo cumplir el eu propósito. posso cumprir o propósito. Pero para ambos, Mas para ambos, yo necesito eu preciso ocuparme en Jesús, me ocupar em Jesus, relacionarme con Jesús, relacionar-me com Jesus, acercarme a Jesús. me aproximar a Jesus. No podemos vivir lo sobrenatural Não podemos viver o sobrenatural caminando de forma natural. caminhando de forma natural. Un árbol Uma árvore no puede dar dos frutos, não pode dar 2 frutos, solamente da un fruto. somente um fruto. Entonces, si caminamos en lo natural, Então, se caminhamos no natural, si vivimos en lo se natural, vivemos no natural, si vivo confiando en mi propia sabiduría, se eu vivo confiando na minha própria sabedoria, voy a cosechar eu vou colher naturalmente naturalmente y todo bien. e tudo bem. Pero si yo quiero cosechas Mas se sobrenaturales, eu quero colheitas sobrenaturais, yo necesito caminar, eu preciso caminhar, vivir, viver, pensar pensar sobrenaturalmente. sobrenaturalmente. Juan capítulo 3 versículo 5 João 3:5 dice lo siguiente: diz o seguinte: yo te aseguro eu te asseguro que quien no nazca de agua que aquele que não nascer da água y del Espíritu e do Espírito no puede entrar en el reino de Dios. não pode entrar no reino de Deus. Respondió Jesús. Respondeu Jesus. Está Jesús conversando con Nicodemos, Está Jesus conversando com Nicodemos, que era un fariseo de aquel tiempo, que era um fariseu daquele tempo, y Jesús le está explicando e Jesus está explicando que aquel que no nace de nuevo que aquele que não nasce de novo no podrá entrar en el reino de Dios. não poderá entrar no reino de Deus. Y dice en el versículo E 6, diz no versículo 6: lo que nace del cuerpo aquele que nasce da carne es del cuerpo, é da carne, y lo que nace del Espíritu mas o que nasce do Espírito es espíritu. é Espírito. Pero el detalle importante Mas o detalhe importante es que la palabra dice é que a palavra diz espíritu con E mayúscula, Espírito com E maiúsculo, refiriéndose al Espíritu se Santo. referindo ao Espírito Entonces Santo. quiere decir Então quer dizer que yo no voy a nacer en mi propio espíritu, que eu não vou nascer no meu próprio espírito, yo voy a nacer en el Espíritu. eu vou nascer no Espírito. Cuando yo nazco en el Espíritu Santo, Quando eu nasço no Espírito Santo, entonces todo cambia. então tudo muda. Entonces yo soy una persona nueva. Então eu sou uma pessoa nova. La palabra nos dice A palavra diz lo que Jesús está diciendo: o que Jesus está dizendo: aquel que no nazca del agua. aquele que não nascer da Con água, agua se refiere al bautismo. com água quer dizer o El batismo. bautismo es una decisión humana. O batismo é uma decisão Yo humana. decido mostrarle al mundo Eu decido mostrar ao mundo que soy pecador, que eu sou pecador. y a través del bautismo en aguas, E através do batismo yo nas nazco águas, de nuevo. eu nasço de novo. pero también dice aquel que no nace del Espíritu. Mas também diz aquele que não nasce do Espírito. Está hablando de dos nacimientos. Está falando de 2 nascimentos. Uno es una decisión personal, Um é uma decisão pessoal, el otro viene de Dios. o outro vem de Deus. Pero para nacer de Dios Mas para nascer de Deus, necesito relacionarme con Dios. preciso me relacionar Es com por Deus. eso que la palabra É dice por isso que a palavra diz que en aquel día que naquele dia llegarán muchos chegarão muitos que dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, que dirão: no teu nome joguei fora en tu demônios, nombre curamos no enfermos. teu nome curamos enfermos. Y Jesús les dirá: E Jesus dirá: no los conozco, não os conheço, nunca concordé con ustedes. nunca concordei com vocês. Porque resulta que esas personas Porque resulta que essas pessoas no nacieron en el não Espíritu, nasceram do Espírito, no tenían relación con el Espíritu. não tinham relação com o Espírito. Y sin relación con el Espíritu, Sem relação com o Espírito, yo no conozco el Espíritu, eu não conheço o Espírito, no entiendo el Espíritu não entendo o y Espírito no vivo en el e Espíritu. não vivo no Espírito. Porque el Evangelio no se trata de un paso de fe. Porque o Evangelho não se trata de um passo de fé. El Evangelio comienza con un paso de O fe, Evangelho começa com um passo de pero fé. el Evangelio se trata Mas o Evangelho se trata de un caminar en fe. de um caminhar em fé. Muchos Muitos nos hemos quedado en el primer paso ficamos no primeiro passo y no estamos caminando en fe, e não estamos caminhando em fé. no estamos caminando en Jesús. Não estamos caminhando em Jesus.
Usted va a entender un poco más adelante você entenderá pouco mais para frente cómo caminar en Jesús, como caminhar em qué es Jesus. caminar en O Jesús que é caminhar em Jesus? y cuál es el camino. E qual é o caminho? ¿Cuántos pueden decir Quantos podem dizer que después de conocer a que Jesús depois de conhecer a Jesus son mejores? são melhores? Levante su mano. Levante suas mãos. Los que vinieron en la mañana no levantan las manos. Os que vieram de manhã não levantam as mãos. ¿Por qué será? Por que será? Porque resulta que si usted es mejor después de conocer a Jesús, Porque resulta que se você é melhor depois de conhecer a Jesus, usted no nació del Espíritu. você não nasceu do Espírito. ¿Cómo así? Como assim? Porque el Evangelio no vino para mejorarte. Porque o Evangelho não veio para lhe melhorar. El Evangelio vino para O matarte. Evangelho veio para lhe matar. Morir al viejo hombre. Morrer ao velho homem. Y dice la palabra, E diz a palavra: nacer del Espíritu. nascer do Espírito. Nicodemos no lo entendió. Nicodemos não entendeu. Y le dice, ¿cómo puedo yo, E diz: como eu posso, ya adulto, já adulto, entrar en mi madre entrar na minha mãe y nacer de nuevo? e nascer de novo? Y Jesús se E sorprende. Jesus se Y surpreende. le dice, siendo tú un E fariseo, diz: sendo tu fariseu, conociendo la palabra, conhecendo a palavra, ¿no entiendes lo que te quiero decir? não entende o que eu quero dizer? No se trata de un nacimiento físico. Não se trata de nascimento físico. Se trata de nacer en el Espíritu. Se trata de nascer no Espírito. Es un cambio radical. É uma mudança radical. Muchos dicen, yo no puedo dejar los vicios. Muitos dizem: eu não posso deixar os vícios. Yo no me puedo acercar a Jesús. Eu não posso me aproximar de Jesus. Y tienen razón, E tem razão. porque no han nacido del Espíritu. Porque não nasceram do Espírito. Porque con tu corazón actual, Porque com o teu coração atual, tú no vas a acercarte a Jesús. você não vai se aproximar a Jesus. Tú no puedes dejar el vicio. Você não pode deixar o vício. Es por eso que a través de un nacimiento en el Espíritu, É por isso que através do nascimento no La palabra Espírito, dice, a palavra diz: todas las cosas son hechas nuevas. todas as coisas são feitas Tu novas. corazón actual no se puede acercar a Jesús. Por isso que atualmente você não pode se aproximar a Jesus. Tu corazón actual no se puede acercar a Jesús. Teu coração atual não pode se aproximar a Jesus. Pero un corazón nuevo, Mas um coração novo, nacido del Espíritu, nascido do Espírito, es el que se conecta con Jesús. é que se conecta com Jesus. Es algo nuevo. É algo novo. Todas las cosas viejas ya pasaron. Todas as coisas velhas já passaram. Y aquí todas son hechas E nuevas. todas são feitas novas. Es nacer totalmente nuevo. É nascer totalmente novo. Y cuando nacemos en el E Espíritu, quando nascemos no Espírito, nos ocupamos en el nos Espíritu, ocupamos no Espírito, nos revestimos del Espíritu. nos revestimos do Espírito. Entonces allí comenzamos a caminar en el Evangelio. Então aí começamos a caminhar no Evangelho. No podemos experimentar los dones del Espíritu Não podemos experimentar os dons do Espírito viviendo en la carne. vivendo na carne. Queremos revolucionar el mundo, Queremos revolucionar o mundo, pero eso solo pasará mas isso só acontece después de que haya una revolución depois de ter uma revolução interna interna en nosotros. em nós. ¿Cómo pudiera yo decir que el Evangelio cambia Como eu poderia dizer que o Evangelho muda si el Evangelio no me cambió? se o Evangelho não me mudou? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Quantos podem dizer amém a isso? Para llenar corazones del amor de Cristo, Para encher corações com o amor de Cristo, mi vida debe estar llena del amor de Cristo. minha vida deve estar cheia do amor de Cristo. Si usted se pone a conversar con mi hermano Carlos, Se você conversa com meu irmão Carlos, en algún punto de la conversación em algum ponto da conversa, van a hablar sobre guitarras. vai falar sobre guitarras. En algún punto, Em algum ponto, de alguna forma, de alguma forma, él comenzará a hablar sobre guitarras. ele começará a falar sobre guitarras. Si usted habla conmigo, Se você fala comigo, en algún punto, em algum ponto, vamos a hablar de fútbol, vamos falar de futebol, porque eso es lo que está en mí. porque é isso que está em mim. Entonces, si Jesús es el que habita en mí, Então, se é Jesus quem habita em mim, predicar no es una opción, pregar não é uma opção, es una necesidad. é uma necessidade. Si usted conversa conmigo, Se você conversa comigo, en algún punto vamos a hablar sobre Jesús, em algum ponto vamos falar sobre Jesus. porque Jesús habita en mí. Porque Jesus habita em La mim. palabra dice, E a palavra diz: ya no vivo yo, já não vivo eu, mas Cristo vive en mí. mas Cristo Y vive si em mim. Cristo vive en E mí, se Cristo vive em mim, de la abundancia del corazón da abundância do coração, hablará la boca. fala a boca. Predicar deja de ser una decisión o deja de ser una opción. Pregar Deja de ser una opción deixa de ser uma opção o una decisión ou uma decisão para ser una necesidad, para ser uma para ser necessidade, algo automático. para ser algo automático.
Si usted va a ver una película con nuestro padre, Se você vê um filme com nosso pai, es un poco gracioso é incluso, pouco engraçado ainda, porque vemos una película porque vemos um filme de cualquier cosa. de qualquer coisa. Termina la película Termina o filme y él dice, e ele diz: poderosa palabra. poderosa palavra. ¿Poderosa palabra en qué? Poderosa palavra de quê? La película era de comedia, O filme era de comédia, pero algo él vio mas algo ele viu que ministró su vida. que ministrou a sua vida. Porque como él está lleno de Jesús, Porque como ele está cheio de Jesus, él ve a ele Jesús vê Jesus en todo. em tudo. Para los que trabajan en diseño, Para os que trabalham em desenho, pregúntele al hermano Freddy. pergunte ao Fred. Si el hermano Freddy y yo vamos para Burger King, Se o Fred e eu vamos pro Burger King, claro que vamos a ver las hamburguesas, claro que vamos pelos hambúrgueres, pero nosotros vamos a detallar mas vamos detalhar el tipo de letra o tipo de letra que utilizaron que utilizaram para el anuncio de las hamburguesas. pro anúncio dos hambúrgueres, Porque nosotros trabajamos con eso. porque nós trabalhamos com isso. Entonces, algo que para usted no es visible, Então algo que para você não é visível, para nosotros es obvio. para nós é óbvio. Decir, wow, ¿cómo usaron esta letra? Uau, como usaram essa letra? ¿Cómo utilizaron este tipo de color? Como utilizaram essa cor? ¿Cómo mantienen un patrón? Como mantém um padrão? Entonces, para aquel que habita en el Padre, Para aquele que habita no Pai, aquel que nace en el Espíritu, aquele que nasce no Espírito, es obvio ver al Espíritu en todo. é óbvio ver o Espírito em tudo. Es por eso que nuestro Padre explica. É por isso que nosso Pai explica. Hay dos personas en la iglesia, Há duas pessoas na igreja, un mismo predicador, mesmo pregador, una misma palabra. uma mesma palavra. Uno de ellos está durmiendo Deles está dormindo y el otro está llorando. e o outro está chorando. Pero ambos están en el mismo lugar, Mas ambos estão no mesmo lugar, en las mismas nas condiciones. mesmas condições. Pero uno nació del Espíritu Mas nasceu do y el Espírito otro aún no. e o outro ainda não. Es simple. É simples. Jesús vino Jesus veio para reconstruir para reconstruir lo que está dentro de ti, o que está dentro de ti, para vaciarte del mal, para te esvaziar do mal, para alejar la depresión, para te afastar da depressão, para alejar la ansiedad, para afastar a ansiedade, para alejar la inestabilidad, para afastar a instabilidade, para darte sabiduría, para dar-te sabedoria, para llenarte de su amor, para te encher do seu amor, para darte su paz. para dar-te a sua paz. Si no permites que Jesús te llene, Se não permita que Jesus lhe encha, no sirvió de nada libertarte, não serviu de nada lhe libertar, porque tú mismo porque você mesmo te aprisionarás de nuevo. te aprisionará de novo. Lo comenté el domingo pasado, Eu comentei domingo passado, un pastor da una gran frase pastor dá uma grande frase y dice: e diz: nunca conocí a nadie que me generara tantos problemas nunca conheci alguém que gerasse tantos problemas como yo mismo. como eu mesmo. Y usted puede analizar su vida E você pode analisar sua vida y el 90% de sus problemas e 90% dos seus problemas fueron generados por usted mismo. foi gerado por você mesmo. Entonces algunos dicen: Então alguns dizem: no, si eso pasa es la voluntad de Dios. não, se isso acontece é a vontade de Deus. No se cae la hoja de un árbol Não cai uma folha de uma árvore si Dios no lo permite. se Deus não permite. Dice la palabra. Diz a palavra. Mentira. Mentira. La palabra no dice eso. A palavra não diz isso. Porque no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Porque nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Que Dios pueda tomar un error tuyo Que Deus possa pegar um erro teu y hacer maravillas e fazer maravilhas no significa que haya sido su voluntad. não significa que tenha sido a sua vontade. Que Jesús transforme problemas Que Jesus transforme problemas o crisis ou crises en milagros em milagres no significa que haya sido su voluntad. não significa que tenha sido a sua vontade. Nosotros hemos entrado en problemas Nós entramos em problemas por nuestras propias pelas decisiones nossas próprias y decisões. Jesús nos puede sacar de E allí, Jesus pode nos tirar daí. pero eso no es su voluntad. Mas isso não é a sua vontade. Si no permites que Jesús te llene, Se não permitir que Jesus lhe encha, si no te ocupas en Jesús, se você não se ocupa em Jesus, no sirvió de nada libertarte. não serviu de nada lhe libertar. Usted tiene que decidir vivir en una religión Você deve decidir viver em uma religião o vivir en la gracia, ou viver na graça. porque la religión Porque a religião te exige, te exige, la gracia a graça establece. estabelece. La religión te exige bondad, A religião te exige bondade. la gracia te hace bondadoso. A graça te faz bondoso. La religión te exige amar, A religião exige que você ame. la gracia te da amor. A graça te dá amor.
Entonces, si yo recibo amor, Então, se eu recebo amor, yo puedo dar eu amor. posso dar amor. Hay una gran diferencia en esto. Há uma grande diferença nisso. Pero la gracia establece Mas a graça estabelece a través del revestimiento. através do revestimento. Volvemos al mismo punto. Voltamos ao velho ponto. Y el E o revestimiento revestimento solo acontece somente acontece cuando lo buscamos. quando buscamos. ¿Cómo lo buscamos? Como buscamos? Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Y dice: E diz: por ello quítense como si se tratara de ropa vieja su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 23. Versículo 23. Renueven sus actitudes y pensamientos. Renovem seus seres e seus pensamentos. Renueven sus actitudes Renovem suas atitudes y e pensamientos. pensamentos. Esto solo pasa Isso só acontece a través de una relación. através de uma relação. Porque cuando yo conozco a Porque Jesús, quando eu conheço a Jesus, mis pensamientos cambian. meus pensamentos mudam. Cuando yo conozco a Jesús, Quando eu conheço a Jesus, mi fe se afirma. minha fé se firma. Versículo 24. Versículo 24. Revístanse de la naturaleza que Dios creó A revestir-se do novo homem criado à semelhança de Deus, para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. para que sejam verdadeiramente como eles, justos e íntegros. Entonces, a través de una relación con Jesús Então, através de uma relação com Jesus y a través de un revestimiento de la nueva naturaleza que Jesús me da, e através do novo revestimento que a natureza de Jesus me dá, yo puedo ser eu posso ser verdaderamente justo verdadeiramente justo e íntegro. e íntegro. Yo soy bueno por lo que Jesús hace en mí. Eu sou bom por aquilo que Jesus faz em mim, Porque a través del conocimiento y la revelación de Jesús, porque através do conhecimento e da revelação de Jesus, me parezco cada día más a Él. me pareço cada dia mais a Ele. Porque el objetivo de Jesús Porque o objetivo de Jesus no es que nosotros nos parezcamos a los cristianos, não é que nós nos pareçamos aos cristãos, sino que nos parezcamos a Cristo. mas que nos pareçamos a Ele. Y para parecernos a E Cristo, para nos parecermos a Cristo, debe haber un cambio interno, deve haver uma mudança un interna, cambio de pensamiento uma mudança de y un pensamentos cambio de actitudes. e uma mudança de atitudes. Algo que siempre comento en la célula: Algo que eu sempre comento nas células: Jesús no te va a dar un Ferrari Jesus não vai te dar uma Ferrari si no sabes andar de bicicleta. se você não sabe andar de bike. Nuestra mentalidad necesita cambiar. Nossa mentalidade precisa mudar. Porque si entendemos que somos príncipes, Porque se entendemos que somos príncipes, entonces nuestra actitud muda. então a nossa atitude muda. Porque un príncipe actúa de una manera específica, Porque um príncipe atua de uma forma específica, piensa de una manera específica. pensa de uma forma específica. Entonces, cuando entendemos que somos príncipes, Então, quando entendemos que somos príncipes, entendemos que somos diferentes entendemos que somos y diferentes que necesitamos ser e que diferentes. precisamos ser diferentes. Si usted conoce una persona que dice ser nacida de Jesús, Se você conhece uma pessoa que diz ser nascida de Jesus, pero no muestra el amor de Jesús, mas não mostra o amor de Jesus, la humildad de Jesús, a humildade de Jesus, la bondad de Jesús, a bondade de Jesus, solo hay dos opciones: somente há duas opções. o esa persona te está engañando, Ou essa pessoa está lhe enganando, o esa persona se está ou engañando. essa pessoa está se enganando. Y el problema E o problema es que la segunda opción é que a segunda opção pudiera ser usted poderia ser você y pudiera ser yo. e poderia ser eu. Podemos estarnos engañando, Podemos estar nos enganando, creyendo que hemos nacido del Espíritu, crendo que nascemos do Espírito, pero no es así. mas não é assim. Porque nuestro pensamiento, Porque o nosso pensamento, nuestras actitudes nossas atitudes demuestran demonstram que no hemos nacido del Espíritu. que não nascemos do Espírito. Ese es el problema de la vida espiritual de muchos, Esse é o problema da vida espiritual de que muitos, están cansados de caminar y correr, que estão cansados de caminhar e correr, pero no se dan cuenta mas não percebem de que están caminando naturalmente, de que estão caminhando naturalmente, de que están yendo por otro camino, de que estão indo por outro caminho, que no fue el camino marcado por Dios. que não foi o caminho marcado por Deus. Las bendiciones de Dios no vendrán As bênçãos de Deus não virão por un paso de fe, por um passo de fé, sino por un caminar en fe. mas através de um caminhar de fé.
finalizar, Para finalizar, Marcos capítulo 4, versículo 3. Marcos capítulo 4, versículo 3. Está Jesús contando una parábola Está Jesus contando uma parábola. y dice lo siguiente. Diz o seguinte: Oigan esto. ouçam, Un sembrador salió a sembrar o semeador saiu a semear, y al sembrar, e ao semear, una parte de la semilla cayó en el camino parte dela caiu na beira do caminho, y llegaron las aves y se la comieron. e vieram as aves e a comeram. Versículo 5. Versículo 5. Otra parte cayó entre piedras, Parte dela caiu em terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. onde não havia muita terra. Dice la palabra, esa semilla brotó pronto, E diz a palavra que essa semente brotou logo, porque la tierra no era muy honda. porque a terra não era muito profunda. Pero Mas el sol, o sol, al salir, ao sair, la quemó. a queimou. Y como no tenía E raíz, como não tinha raiz, se secó. se secou. ¿Qué quiere decir esto? O que quer dizer isso? Jesús lo va a explicar un poco más Jesus adelante. vai explicar um pouco mais para frente. Pero la palabra está diciendo Mas a palavra está dizendo que hay muchos que reciben la que há palabra, muitos que recebem a palavra, pero como no tienen una base mas como não tem uma base firme, firme, como no tienen una raíz como não tem uma raiz en el espíritu, no espírito, el sol, o sol, es decir, las preocupaciones de este tiempo, é dizer, as preocupações de agora simplemente ahogan la palabra. simplesmente afogam a palavra. Dice la palabra, como no tiene raíz, Diz a palavra, como não tem raiz, se secó. secou. Y dice el versículo E 7, diz o versículo que es 7, el que quiero tocar en esta e noche. é o que eu quero tocar nessa noite. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, Outra parte caiu entre espinhos y los espinos crecieron que cresceram y la ahogaron, e sufocaram, de modo de forma que la semilla que ela no dio grano. não deu fruto. Ahora vamos al versículo 16, E agora vamos ao versículo que es 16, el momento en que Jesús explica la parábola. que é o momento onde Jesus explica a parábola. Y la palabra dice lo E siguiente: a palavra diz o seguinte: otros son como la semilla sembrada entre piedras. são como semente lançada em terreno pedregoso. Oyen el mensaje, Ouvem a palavra, lo reciben con gusto, recebem com alegria, pero como no tienen suficiente raíz, mas como não tem uma raiz suficiente, no se mantienen firmes. não permanecem firmes. Por eso cuando por causa del mensaje Quando por causa da mensagem sufren pruebas o persecución, sofrem tribulação ou perseguição, pierden la fe. logo abandonam. Entonces la palabra me está diciendo Então a palavra está dizendo que si mi que raíz, se a minha raiz, si mi base en Cristo se a minha base em Cristo no es firme, não está firme, cuando llegue el primer problema, quando chegar o primeiro problema, cuando llegue el problema económico, quando chegar o problema econômico, el problema familiar, problema familiar, el problema matrimonial, problema matrimonial, yo pierdo la fe. eu perco a fé. Porque como yo no conozco a Porque Jesús, como eu não conheço Jesus, yo no entiendo sus eu promesas não entendo as suas promessas. y puedo llegar a creer E posso chegar a crer que mi problema que o meu es problema mayor é maior que Jesús, que Jesus. que mi problema Que o meu problema es mayor que sus é promesas. maior que as suas promessas. Y la palabra continúa E a diciendo, palavra continua dizendo, versículo 18, versículo 18. otros Outros son como la semilla sembrada entre espinos. são como a semente lançada entre espinhos. El versículo O 18 versículo 18 se refiere al versículo 7 se refere ao versículo 7, que le dije que guardaran. que diz para cá. Dice, otros son como la semilla sembrada entre espinos. Diz, outros são como sementes semeadas em terrenos de espinhos. Oyen el mensaje, Ouvem a mensagem, pero por los negocios de la vida presente mas pelos negócios da vida presente se preocupan demasiado. se preocupam demais. En otra versión dice, Em outra versão diz, las aflicciones de este tiempo. as aflições desse tempo. Entonces hay muchos de nosotros Então muitos de nós, que por las aflicciones de ese que tiempo, pelas aflições desse tempo, sea problema financiero, familiar, matrimonial, seja problema financeiro, familiar, matrimonial, depresión, ansiedad, depressão, lo ansiedade, que sea, o que for, le damos tanta fuerza y valor damos tanta força e valor a las aflicciones de ese tiempo às aflições desse y tempo nos preocupamos e nos tanto preocupamos tanto que no tenemos tiempo de ocuparnos en Jesús. que não temos tempo de nos ocupar em Entonces la Jesus. palabra que escuchamos Então a palavra que ouvimos no da fruto não dá fruto, porque no estamos ocupados en su palabra, porque não estamos ocupados na sua palavra, sino que estamos mas preocupados que estamos preocupados en las aflicciones. nas aflições. ¿Cómo voy a pagar el boleto? Como vou pagar o boleto? ¿Cómo voy a resolver mi problema? Como vou resolver o meu problema? Estamos nos preocupando Estamos nos preocupando en lugar de ocuparnos. no lugar de nos ocuparmos.
Y dice en el versículo 19, E diz no versículo 19: pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. Mas os negócios da vida presente nos afligem demais. El amor por las riquezas los engaña O engano das riquezas enganam. y quisieran poseer todas las cosas. E que queriam possuir todas as coisas. Todo esto entra en ellos Tudo isso entra neles y ahoga el mensaje e sufocam a palavra y no lo deja dar fruto. e tornam-a infrutífera. Entonces las aflicciones de este tiempo Então as aflições desse tempo, permitimos que hablen más alto que las promesas de Dios, permitimos que falem mais alto do que as promessas de y Deus. estas aflicciones E essas aflições ahogan la promesa. afogam a palavra. Me gustaría que se pusieran de pie Gostaria que ficassem de pé para leer este último versículo. para ler esse último versículo. Juan capítulo 14 versículo 1. João capítulo 14, versículo 1. ¿Cómo vencer al mundo? Como vencer o mundo? Caminando en Jesús. Caminhando em Jesus. ¿Cómo caminar en Jesús? Como caminhar em Jesus? La palabra nos responde. A palavra nos responde. Recibe esta palabra. Receba essa palavra. Levante su mano derecha. Levante sua mão direita. Y esta es la palabra que Jesús trae para ti hoy. E essa é a palavra que Jesus traz para ti hoje. Dice la palabra en el versículo 1. Diz a palavra no versículo 1. No se angustien, Não se perturbe. confíen en Dios Confiem em Deus. y confíen también en mí. E creiam também em mim. En el hogar de mi Padre Na casa do meu Pai hay muchas há viviendas. muitos aposentos. Si no fuera Se así, não fosse assim, yo se los habría eu dicho. lhes teria dito: Voy a prepararles un lugar. vou preparar-lhes um lugar. Y si me voy y se lo preparo, E se eu for e preparo o lugar, vendré para llevarlos conmigo. voltarei para levá-los comigo, Así ustedes estarán donde yo esté. para que vocês estejam onde eu estiver. Dice el versículo 4. Diz o versículo 4. Ustedes ya conocen el camino. Vocês conhecem o caminho. Le pregunto yo a Eu ustedes, pergunto a vocês: ¿ya conocen el camino? já conhecem o caminho? Como lo comentaba en la mañana, Como eu comentava de manhã, tal vez cuando Jesús dice, talvez quando Jesus disse: ¿ustedes conocen el camino? vocês conhecem o caminho? Los discípulos dijeron, Os discípulos disseram: amén Jesús, amén. amém, Jesus, amém. Sí, yo conozco el camino. Sim, eu conheço o caminho. Tomás no es así. Tomás não é assim. Tomás se parece un poco más a nosotros. Tomé se parece um pouco mais Porque conosco, gracias a Tomás porque graças a Tomé tenemos una respuesta. temos uma resposta. Porque Tomás dice lo siguiente, Porque Tomé diz o seguinte, versículo 5. versículo 5. Dijo entonces Tomás, Diz então Tomé: Señor, no sabemos a dónde vas. Senhor, não sabemos aonde vais. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Então como podemos conhecer o caminho? Yo se lo traduzco. E eu lhes falo. Jesús dijo, Jesus disse: ¿ustedes conocen el camino? vocês conhecem o caminho? Tomás respondió, Tomé respondeu: no estoy sabiendo nada. eu não sei. Tomás le dice, tú me dices que ya yo conozco el camino, Tomé me diz: mas você já disse que eu conheço o caminho. pero yo no sé cuál es el camino. Mas eu não sei qual é o caminho. Yo no sé para dónde ir. Eu não sei para onde Yo no vou. sé qué tengo que hacer. Eu não sei o que tenho que Entonces, fazer. gracias a la duda de Tomás, Então, graças à dúvida de Tomé, Jesús nos responde Jesus nos responde en el versículo no 6 versículo 6, diciendo, dizendo: yo soy el camino, eu sou o caminho, la verdad a verdade y la vida. e a vida. Nadie llega al Padre Ninguém vai ao Pai si no es por mí. se não por mim. Versículo 7. Versículo 7. Si ustedes realmente me Se conocieran, vocês realmente me conhecessem, conocerían también a mi Padre. conheceriam também o meu Pai. Y ya desde este momento E já agora lo conocen o conhecem y lo han visto. e o viram. Entonces, ¿cuál es el camino? Então, qual é o caminho? Jesús es el camino. Jesus é o caminho. Si Jesús no es el centro de tu vida, Se Jesus não é o centro da tua vida, no estás en el camino correcto. não está no caminho É correto. simples. É simples. La respuesta a tu preocupación A resposta à tua preocupação está en Jesús. está em Jesus. El camino que Dios abre en medio de la tempestad O caminho que Deus abre em meio à tempestade se llama Jesús. se chama Jesus. Busca a Jesús, Busque a Jesus. conozca a Jesús Conheça a Jesus. y Jesús E Jesus será la solución a tu será problema. a solução para os teus problemas. La palabra va a decir más adelante A palavra diz um pouco mais para frente que Tomás responde, que Tomé responde: muéstranos al Padre, mostra-nos o Pai y es suficiente para nosotros. e é suficiente para nós.
Y Jesús responde algo E Jesus responde algo que quebranta mi que corazón. quebranta o meu coração. Porque Jesús le dice: Porque Jesus diz: Tomás, Tomé, tanto tiempo caminando conmigo tanto tempo caminhando comigo y aún no me conoces. e ainda não me conheces? Tomás le pide: muéstrame al Padre. Tomé me diz: Mostra-me o Pai. Y Jesús le E dice: Jesus diz: yo soy el Padre. Eu sou o Pai. Yo estoy caminando Eu contigo. estou caminhando Yo contigo. estoy contigo. Eu estou Yo contigo. soy la respuesta. Eu sou a Yo resposta. soy el camino. Eu sou o caminho. Y después de tanto tiempo, E depois de tanto tempo, aún no me conoces. ainda não me conhece? Después de tanto tiempo, Depois de tanto tempo, puedes decir que tu problema es mayor que yo. pode dizer que teu problema é maior que eu? Después de tanto tiempo, Depois de tanto tempo, ¿crees que crês tu problema familiar que teu problema familiar es mayor que mi é promesa? maior que a minha promessa? Cree tú Crê tu. y serás salvo tú y tu casa. Será salvo tu e a tua casa. Ah, pero es que mi familiar no quiere ir a la Ah, iglesia. mas a minha família não quer ir à igreja. Cree tú Crê você. y serás salvo tú E será salva tu y tu e a casa. tua casa. No, pero es que mi familiar es ateo. Não, mas meu familiar é ateu. Cree tú Crê você. y serás salvo tú. E será salvo você E tu casa. e a sua casa. No importa cuál sea tu problema. Não importa qual for o teu problema. Jesús es la solución Jesus a tu é problema. a solução para os teus problemas. No importa cuál es tu duda. Não importa qual é a tua dúvida. Jesús es la respuesta a tu duda. Jesus é a resposta para a tua dúvida. Busca a Jesús. Busca Jesus. Conoce a Jesús. Conheça Jesus. Relaciónate con Jesús. Se relacione com Jesus. Todo se trata sobre Jesús. Tudo se trata de Jesus. Él es el centro de todo. Ele é o centro de tudo. Él es la respuesta a todo. Ele é a resposta a tudo. ¿Qué fue lo que Pablo vio? O que Paulo viu? Que después de caer de un caballo, Que depois de cair de um cavalo, pasó de asesino de cristianos passou de assassino de cristãos a un cristiano. a um cristão. Hay algo que no nos están contando. Algo que não estamos contando. Incluso la palabra lo menciona. Ainda a palavra menciona. Pablo dice: Paulo diz: lo que yo vi O que eu vi no es permitido decir al hombre. não é permitido dizer a um homem. Y yo tenía una duda. E eu tinha uma dúvida. Si él no me lo iba a contar, Se ele não ia me contar, ¿para qué me lo menciona? para que mencionou? Y es que se trata exactamente de eso. E se trata exatamente disso. ¿Cómo Pablo vio aquello? Como Paulo viu aquilo A través de un encuentro. através de um encontro. Entonces, si yo quiero saber qué fue lo que Pablo vio, Então, se eu quero saber o que Paulo viu, yo necesito un encuentro eu preciso de um encontro con el Dios com o Deus que se encontró Pablo. que se encontrou com Paulo. Yo necesito una Eu relación preciso de uma relação con el Dios com o Deus que se relacionó con que Pablo. se relacionou com Y Paulo. solamente allí E somente aí yo podré ser revestido. eu poderia ser revestido. Yo podré nacer del Eu poderia Espíritu. nascer do Espírito. Y lo que el enemigo quiera traer contra mí E o que o inimigo quiser trazer contra mim no me podrá afectar. não poderá me afetar. Porque Jesús es conmigo. Porque Jesus é comigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Quantos podem